Sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Programa este com cenário novo, temas novos, abordagens muito voltada à sua área de formação, naquele momento em que você está com alguma dúvida, se você tem conhecimento do tema, você já falou sobre, quer saber sobre a importância deste programa, deste debate. Na verdade, a gente sempre diz assim, é um programa onde trazemos nossos especialistas, doutores num determinado tema, para que a gente possa estar no dia a dia trabalhando com esta formação, esta construção de vocês enquanto indivíduos numa sociedade. Sociedade essa que requer não só um aluno matriculado, mas um carinho, uma responsabilidade nesse seu processo de formação. Às vezes, nosso egresso, sempre trazemos um egresso para validar aqui com vocês o que de fato os nossos professores, coordenadores, diretores de escola estão construindo nesse processo de formação. Trabalhar um tema, competência e empregabilidade, mas muitas vezes a gente trabalha a responsabilidade desses que são, na verdade, os nossos grandes lapidadores de joias. Nós sempre colocamos aqui a responsabilidade que nós temos com os nossos alunos nesse processo de formação. Às vezes, com o que entregamos para o mercado de trabalho. Este mercado hoje altamente competitivo, tecnológico, porque trazemos temas, às vezes, para uma área, mas quando nos deparamos, existe a interação entre as áreas. O ano passado, eu sempre digo assim, esse programa está aqui com um novo cenário, um agradecimento especial aí ao pessoal dos estúdios, que nos proporcionou esse cenário novo, uma nova roupagem para o programa, mas nunca perdendo a característica do programa, que é, de fato, termos sempre no nosso programa os nossos coordenadores, os nossos professores, trabalhando o tema específico. E hoje nós vamos trabalhar um tema que é muito relevante, porque você tem um processo de formação, que são as questões dos projetos sociais, esportivos e o mercado de trabalho. Será que a nossa responsabilidade enquanto um projeto esportivo é só esta formação? Como é que nós estamos trabalhando as questões sociais? Como é que está o mercado de trabalho? E eu tenho a honra de ter aqui comigo o coordenador da área de educação física e de outras áreas, que vai falar um pouquinho, que é o meu querido amigo, professor Marcos Ruiz. Professor, muito obrigado mais uma vez para estarmos aqui iniciando um novo projeto nesse ano que se inicia aqui na TV Profissão. Legal, Sidney, muito obrigado. Eu adoro esse programa. É um bate-papo muito agradável e ele flui de tal maneira com que isso vai passar voando, né? Fico muito alegre quando você nos convida para nós falarmos sobre mercado de trabalho. E porque quando a gente fala de mercado de trabalho, imaginamos que o nosso egresso, ele tem expectativas, né? E às vezes ele não tem uma ideia muito clara de onde que ele pode buscar a realização profissional, né? Porque quando a gente fala de mercado de trabalho, nós estamos imaginando também que esse profissional ele está em busca de uma realização profissional, que está acompanhada da questão financeira também, né? E falar dos espaços... Eu sou coordenador da área de linguagem cultural e corporal na Uninter, e nós temos os cursos nesta área de educação física, bacharelado e licenciatura, artes visuais, bacharelado e licenciatura, e também o curso de licenciatura em música, além da segunda licenciatura em artes visuais e também o curso de formação pedagógica. Nós trouxemos hoje esse tema a convite do professor Sidney, e eu imagino que quem está assistindo talvez tenha algumas dúvidas, né? Mas é possível eu gerir ou criar uma carreira a partir do segmento dos projetos sociais? Diria para vocês que sim. E vocês podem obter retornos satisfatórios em termos de aprendizagem, em termos de satisfação pessoal na realização daquilo que você faz e também no quesito financeiro também. Ou seja, ser um profissional bem-sucedido está envolvendo todas essas questões.
Um primeiro aspecto que eu gostaria de apontar, não vou me alongar muito, mas só para darmos início a esse debate, Sidney, é dizer o seguinte, que quando nós pensamos nas ONGs, né, ou seja, instituições que são organizações não governamentais, que são entidades do terceiro setor, às vezes nós imaginamos o seguinte, mas como eu vou ganhar dinheiro com uma instituição que ela não tem finalidade lucrativa? Bom, veja só, o objetivo das ONGs é de abraçar ou ampliar o braço de atuação das políticas públicas que muitas vezes o Estado não consegue. Por isso que a entidade civil se organiza e estrutura juridicamente algumas entidades que dão conta, ou pelo menos tentam dar conta, de promover melhorias em determinados aspectos da vida social, seja um determinado grupo, seja um determinado local do país, de um bairro, enfim, com a infinidade de possibilidades que existem. Por que eu comentei que às vezes há uma ideia equivocada do ganhar dinheiro dentro de uma instituição sem fins lucrativos? Bom, primeiro que a entidade sem fins lucrativos tem como princípio não gerar lucro daquilo que ela está provendo. Ou seja, se eu estou organizando um projeto social ligado ao futebol, o objetivo é que as receitas que são captadas, né, dentro desse processo sejam destinadas para que o meu usuário, ou as minhas crianças, jovens, adultos ou idosos, possam ser melhor beneficiados com o projeto no qual eu me propus a desenvolver. Mas vocês vão observar nesse cenário que há no Brasil uma diversidade dessas instituições, aquelas que têm um poder aquisitivo maior e outras que talvez não tenham alcançado esse objetivo. Daí talvez nós possamos até pensar, veja só, mas se o objetivo não era finalidade lucrativa, como é que essa tem recursos parcos, né, grandes recursos para poder, recursos diferenciando da outra que é mais carente, é de um bairro, não tem material direito, enfim. Veja, por mais que as entidades não tenham finalidade lucrativa, não quer dizer que elas não possam auferir recursos, mas que esses recursos, o detalhe está aí, mas que esses recursos sejam reinvestidos em benefício das pessoas naquele próprio projeto. Eu quero dizer com isso que quanto mais pessoas, quanto maior o número de pessoas empreendedoras nesse segmento, nós teremos maior condições de levar a esses infinitos projetos que tem no Brasil inteiro condições mais adequadas financeiramente, dessa forma a estruturar os projetos, para que elas possam atender com mais qualidade e ainda aumentar o número de pessoas que possam ser atendidas nesses projetos. Ou seja, as ONGs são espaços, por natureza, de excelência para que o profissional, vamos pensar da educação física, do esporte, ou ligado às artes também, à cultura, enfim, se insira de uma forma bem substancial e dessa forma você possa alcançar uma satisfação profissional em estar nesse espaço. Isso é só para a gente ter uma orientação geral? Uma orientação geral e para abrir o debate, né, professor? Porque eu, em cima da sua fala, eu já peguei e já vou devolver uma pergunta para você daqui a pouco. Mas também, professor, é muito bacana nesse momento quando você traz toda essa introdução e, de fato, consegue já nos dá uma ideia de aonde que, de fato, as coisas acontecem. A gente, no decorrer do programa, a gente vai entender qual é o papel desse profissional, se ele tem em algum momento... Porque uma coisa é o projeto da ONG dentro dessa sociedade. E, de fato, a gente entender quem são... as pessoas que executam ele lá dentro dos projetos e como é que, de que forma que em alguns momentos a gente tem um processo aí de remuneração, que muitas vezes o nosso aluno, o nosso egresso, ele tem essa vontade e tem a necessidade também, né? Porque levar um projeto para dentro de várias instituições é muito bacana. Trabalhar os projetos sociais é muito... como é que a gente sempre fala assim, o que de fato você está fazendo para melhorar enquanto indivíduo nessa sociedade. Mas aí nós temos 3 convidados, né, professor? Especiais, né? Especiais aí para a gente também trabalhar o tema.
Você quer anunciar os nossos convidados, professor? Olha, vamos começar da esquerda pela direita. Vamos, professor. Bom, o professor Emerson Liomar Michalski, né? É um profissional também que está na Uninter, o coordenador de pós-graduação. Nós temos aqui também, daí cada um pode se apresentar. Sim, sim. Nós temos o professor Edson Lara também, que nosso egresso, que fez uma carreira acadêmica conosco muito bacana, está aqui conosco para nos abrilhantar também no dia de hoje. E o professor Jonas, que também é profissional da área, professor de Educação Física, está aqui conosco também, é nosso orientador educacional na Uninter, que nos alegra demais a presença deles hoje. Emerson, então, fale um pouquinho para a gente quem é o professor Emerson, onde que o professor está inserido, para a gente entender um pouquinho e aí daqui a pouco a gente já devolve para você aí algumas perguntazinhas básicas do tema. Legal, então, muito obrigado, né, primeiramente pelo convite, tanto do professor Sidney quanto o Marcos, e é uma honra dividir a mesa aí com vários profissionais tão capacitados e gabaritados, e desse mundo, desse universo aí da educação física para falar sobre o esporte. Atualmente, eu trabalho na Uninter nos cursos de pós-graduação da área de Educação Física e Esporte. Eu estou na coordenação de 16 cursos de pós-graduação. Sou formado em Educação Física, atualmente faço doutorado também em Educação Física na Universidade Federal do Paraná. E vamos aí tentar fazer uma discussão de uma forma prazerosa sobre os projetos sociais esportivos, aproveitando também, eu atuo como gestor técnico do programa Forças no Esporte, aqui na cidade de Curitiba, no Sindacta 2, que é a aeronáutica, o núcleo militar da aeronáutica aqui em Curitiba. E o programa Forças no Esporte, que é um programa de políticas públicas voltado ao esporte, né, que atende crianças e adolescentes entre 6 a 18 anos de idade, principalmente crianças que se encontram em situações de vulnerabilidade social e que participam de diversas atividades cívicas, educativas e entre elas o esporte. É um programa que a gente pode falar um pouco mais na sequência, mas ele é desenvolvido não só em Curitiba, mas também em todos os estados do nosso país, aqui do Brasil. E se a gente pegar os dados dos últimos anos, recentemente ali em 2022, que foi um ano pós-pandemia, na qual a gente voltou às atividades presenciais, ele atendeu a cerca de 31 mil crianças em todo o território nacional. Então, ele é um programa, né, interministerial, desenvolvido pelo Ministério da Defesa, em parceria com o Ministério da Cidadania, lembrando que na última gestão do governo federal, nós não tivemos o Ministério do Esporte, nós tivemos a Secretaria Especial do Esporte vinculada ao Ministério da Cidadania. Então, é um programa, né, de políticas públicas voltado, desenvolvido pelo Ministério da Defesa em parceria com outros ministérios e desenvolvido em todo o território nacional. Mais à frente a gente pode discutir um pouco mais sobre esse programa também, sobre seus objetivos, sobre suas atividades envolvidas e que tem muito a ver aí com a nossa temática aí sobre projetos sociais esportivos e também voltada à questão da empregabilidade. Muito bem, eu sempre, a minha preocupação quando eu faço a abertura do programa, quando eu trago o tema e aí trago doutores no assunto, eu sempre digo assim, a gente coloca o programa de 1 hora e a gente tem tempo que não é tempo, a gente falta tempo para discutir o assunto. Edson Lara, você conta um pouquinho que você é egresso do curso de Educação Física, é isso? Seu microfone está fechado. Está fechado seu microfone. Então, quando a gente vai ter um probleminha, teve um probleminha com o microfone ali do Edson, a gente já volta com você aí, Edson. Eu queria agora que o nosso representante do polo, né, professor? Aqui a gente sempre fala assim, quando a gente traz profissional e aí pega tanto o professor Emerson, como se você conseguir conexão, você já nos avisa, tá, Edson? Tá me ouvindo? Não, teu som não está passando.
Então, e aí a gente fala sempre que a gente tem o profissional que é o nosso professor que fica lá no polo. Na ponta, né? Na ponta. Na ponta. O nosso professor que de fato tem o contato direto com o nosso aluno, seja o nosso aluno que tá na graduação, que é da pós, enfim, são esses professores. Eu sempre digo assim, a importância desse profissional, porque quando a gente trabalha aqui nessa questão da formação do EAD e quando a gente tem um profissional que de fato está lá na ponta, é aquele profissional que tem toda a sua vivência, que vai nos contar um pouquinho. Você já esteve conosco aqui em outra oportunidade, e trazer você de volta é muito importante porque valida aquilo que a gente recebe nos bastidores dos nossos alunos. Seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, né, de poder participar dessa etapa aí com ilustres professores. Bom, eu sou orientador aqui do Polo Garcês e do Polo SIC também, até dos cursos das licenciaturas e também licenciatura e bacharelado em Educação Física. Já atuo na área da educação há pelo menos 14 anos, né, na educação básica, e também tive o prazer de trabalhar em alguns projetos sociais. O professor Emerson citou ali, né, atuei como parceiro em um projeto aqui no quartel do Boqueirão, ali, com uma corrida de orientação mais específica da modalidade, entre outros projetos também desenvolvidos na Prefeitura de Curitiba. Então vai ser uma honra a gente poder conversar sobre esse tema. Aí da sua vivência e a gente vai poder discutir mais aqui no decorrer do programa. Edson, você está nos ouvindo? Então, fala um pouquinho de você para a gente. Não está saindo o seu som. Não está saindo o seu som. A gente já volta com você aí, enquanto a gente vai, o estúdio vai estar tentando verificar com você como é que está a questão do seu som. Assim, vai testando, o Kleber já fala com você lá dos estúdios. Você sai da sua máquina e entra novamente. Ele acabou de me passar a instrução aqui, que aí a gente já volta com você. Professor, quando a gente traz um tema nesse formato, e aí você tem ali o professor Emerson, que tem toda essa vivência, porque ele trouxe para a gente a questão dessa estrutura, desse corpo, desse número que realmente me chamou a atenção. Como é que a gente desdobra essa questão desses projetos, professor? Bom, o Emerson já nos deu um ensaio de que os projetos sociais ligados, como o tema da nossa fala, né, os projetos sociais esportivos, eles podem surgir de vários ângulos, né? Por exemplo, esse projeto no qual o Hermes comentou é um projeto de iniciativa do Ministério, né? Como ele falou, uma proposta intersetorial, no qual as entidades elas podem assumir a responsabilidade de desenvolver o projeto. Dentro desses projetos existem normalmente, tudo feito a partir de edital, algumas possibilidades da forma com que ele é executado. Isso é uma maneira. Bom, dentro dessa possibilidade, há ali a previsão para a contratação de um profissional, a previsão para a contratação de estagiário, a previsão para a alimentação, material, enfim, uma série de coisas conforme o edital. A outra possibilidade, existe uma outra possibilidade, que é a partir das entidades, né, que são as ONGs, constituída especificamente para o desenvolvimento de projetos sociais. Não é difícil você encontrar na internet algumas ex-atletas ou alguns ex-atletas que assumiram a responsabilidade, que assumiram o papel profissional de ser gestor de uma ONG, né, ou de uma ONG. Então, não é incomum isso, principalmente
porque esses profissionais, quando eles se inserem nesse espaço, eles têm uma inserção também no mercado até para poder captar recursos e consegue ter retornos mais substanciais para esse projeto. Então, essa é uma outra possibilidade. A constituição de um CNPJ, no qual essa entidade, dentro do seu estatuto, ela está deixando claro que ela é uma entidade que foi organizada, concebida para desenvolver projetos sociais. A partir daí, você tem toda uma estrutura administrativa, né? Tem um diretor, tem ali um técnico administrativo, aí, conforme a instituição e a sua organização burocrática, você vai encontrar uma infinidade de possibilidades de atuação. Como, por exemplo, eu posso ser um analista de projetos, eu posso ser um profissional que dentro da instituição, por exemplo, minha área é a área do esporte, né? Eu posso ser um profissional que dentro desse segmento consiga elaborar projetos ligados com a área do esporte com finalidade de atender as pessoas da comunidade específica para o benefício que eu venha a atribuir. Ou eu posso ser, dentro desse segmento, um profissional que compreenda a legislação, como, por exemplo, nós temos legislações a nível municipal, estadual e federal, no país inteiro, claro, nem todos os estados têm, nem todos os municípios têm, mas existem vários municípios do país, pelos órgãos ligados com o esporte, legislações, né, que é vinculada a legislações dessas áreas que dão condições de subsidiar alguns desses projetos. Às vezes não integralmente, mas parcialmente. Então, dentro desse segmento também, como eu falei, de uma ONG, existem aqueles profissionais que vão elaborar e alguns vão captar os recursos para esses projetos. Além do que, nós temos os diversos profissionais que vão atuar diretamente com a prática dessas atividades, seja com aulas de lutas, de ginástica, de outras modalidades esportivas, com vivências corporais diversas que levem essas crianças ao estímulo da prática, né? O professor Marcos, ele dá os inputs e a gente vai ficar pensando, fala assim, puxa vida, vou desdobrar isso aqui em vários momentos. Acho que a gente conseguiu voltar com o som. Edson, você nos escuta? Sim, estou escutando. Por favor, então, vou pedir para que você se apresente, conte um pouquinho da sua história aí para os nossos telespectadores. Então, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, fazer parte da mesa. É um privilégio. Sou Edson Lara, sou egresso do curso de licenciatura em Educação Física, do Polo Garcês. E para mim é um privilégio enorme estar aqui fazendo parte dessa mesa aí, com tantos profissionais capacitados. Então, eu sou aluno formado já nessa área, né? Fresco, por assim dizer, mas muito feliz e por estar realizando esse sonho. Sou ex-jogador de futebol também, tenho um pouquinho de experiência já na área, mas como atleta. Agora vou atuar aí procurando desenvolver habilidades de novos atletas. Muito bem. Professor Emerson, a gente pegou aqui a sua fala no início, aí a gente pegou quando o professor começa a desdobrar o formato dessas ONGs, mas na prática, professor, você que está envolvido em um projeto grande aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como é que isso se sucede? Porque você tem o papel das ONGs, tem esse modelo aí financiado pelo Ministério da Defesa. Como é que se desenvolve o projeto? É um projeto licitatório? Como é que as crianças podem fazer parte, podem participar disso? São 3 perguntas numa só, né? Estou colocando. E como é que este profissional esportivo chega até um projeto? Ele participa de um edital? Como é que a coisa acontece de fato, professor? Legal, professor Sidney. Então, já como eu abordei no início, né, o programa Forças no Esporte vocês estão me vendo? Voltou aqui para mim? Sim, professor. Beleza. Então, ela é uma política pública de Estado desenvolvida desde 2003 com uma vertente do programa Segundo Tempo,
programa Segundo Tempo começou a ser desenvolvido justamente em 2003 e nesse momento houve a vertente para que o programa Forças no Esporte fosse tão bem desenvolvido enquanto uma política pública, porém dentro dos ambientes militares, tanto do Exército, da Aeronáutica quanto da Marinha. Então, ele é um programa que vem, por exemplo, do Ministério da Defesa, ultimamente em parceria com o Ministério da Cidadania, porém, ele acontece de forma intersetorial e com parcerias setoriais. Vamos pegar o exemplo aqui de Curitiba. O programa acontece nos núcleos militares, só que esse núcleo militar ele fecha um acordo de cooperação com o município, na qual cada um tem seus atributos a serem desenvolvidos. Então, as crianças que participam do programa, automaticamente, elas precisam estudar em escola. Nós estamos com um pequeno probleminha lá com o professor Emerson, o sinal dele. Professor, assim que o senhor conseguir restabelecer sua conexão, você o estúdio vai dar aqui mais um minutinho para você fazer as suas colocações. Edson, eu fiquei sabendo aqui nos bastidores que você teve uma experiência aí num projeto social voltado no seu período de formação, que era um trabalho voltado para... o seu trabalho era para uma comunidade num município específico, voltado à área da melhor idade. Como é que era esse projeto social e como é que você, como aluno, num processo de graduação, entrou dentro desse projeto? Isso mesmo. Aqui na região metropolitana de Curitiba, na cidade de Colombo. Então, aqui a prefeitura ela desenvolve um trabalho que se chama Interdia. Ele é um projeto nos postos de saúde, que é durante a entrega dos remédios para as pessoas que têm esses problemas de hipertensão e diabetes, desenvolvido palestras e atividades orientadas, né, por um professor capacitado ali da área da educação física, né? E eu fiz parte desse projeto aí por 2 anos. Foi uma experiência incrível, porque além de você ter esse contato direto com ali as pessoas da melhor idade, que, né, é assim que a gente chamava aqui, né, os idosos da melhor idade, o contato com outros profissionais também, né, tanto da fisioterapia, médicos, né, e professores também, né, já formados da educação física. Então foi um projeto sensacional. Também tive a oportunidade de trabalhar com gestantes nesse período, que também foi bem enriquecedor para a minha carreira. E durante esse período a gente teve experiências incríveis, assim, de relatos, né, de pessoas que, com o passar do tempo, né, devido a essas atividades, né, era um período curto, porque eram muitas pessoas ao mesmo tempo, mas a gente colheu frutos, né, porque muitas delas vieram a depois procurar academias, outros projetos que permitiam elas ter mais acesso à atividade física orientada. Foi um período muito enriquecedor para a minha área, para a minha carreira. Eu acho que aí, professor, eu devolvo aí para você, mas aí o professor Jonas pode complementar ali para a gente que a gente está falando em processo de carreira, mas quando você vivencia isso lá no seu processo de formação, no período de graduação, e a gente sempre fala assim que você tem a questão do estágio obrigatório, que faz parte da grade, mas quando o aluno busca a oportunidade de ter mais conhecimento nesse processo de formação, eu acho que é um processo de construção da sua carreira e melhoria do processo. Por que eu trago esse número? No ano passado, fora os estágios obrigatórios, e eu falo você que está nos ouvindo, o quanto é importante você participar dessa formação. Nós tivemos, professor, 10.550 alunos que fizeram estágio não obrigatório. São alunos de todos os cursos de formação da Unip, mas quando a gente começa a ter esse número, a gente começa a viver um momento que, de fato, esse aluno está se preocupando com a sua formação, né, professor?
É verdade. Vou pegar o seu exemplo, Sidney, e vou tentar ser mais objetivo, porque eu gostei muito da ideia, né? Bom, vamos considerar o seguinte, né? Que eu fiz um curso de graduação, terminei meu curso de graduação, fiz as obrigações necessárias e me formei, minha abrangência no mercado é essa aqui, né? Mas eu fiz um curso de graduação e eu participei de projetos sociais, né? Além de eu ampliar a minha possibilidade de enxergar o meu objeto de atuação profissional, eu ampliei minha possibilidade de mercado de trabalho. E aí eu fiz um curso de inglês, eu fiz qualquer outra coisa, eu fui aprimorando ou ampliando a abrangência na qual eu gostaria de me inserir no mercado de trabalho. Eu digo isso porque em algumas universidades no exterior, um dos requisitos para você conseguir uma bolsa, por exemplo, é identificar se o aluno participa ou já participou de projetos ligados ao atendimento à sociedade, como voluntário. Então, ou seja, pensando até de um caráter pragmático, né, que eu gostaria que não ficasse só nessa linha, né, mas se você imaginar que você pode destinar um período da tua vida acadêmica para a realização de projetos sociais, você vai adquirir muita aprendizagem, você vai adquirir muita capacidade de articulação de ideias e de aumentar a sua rede social, como também criar um currículo diferenciado até, se a gente pensar, eu falei em termos de oportunidades no exterior, mas até no Brasil, né? Porque algumas grandes empresas já têm olhado no currículo desse profissional se ele está envolvido com alguma atividade ligada ao bem comunitário. Porque entende-se que esse profissional que tem uma preocupação com a sociedade também poderá ser um profissional com melhor condição de contribuir para aquela empresa. Então, você comentou isso, eu quis ressaltar, porque realmente essa formação, essa participação na sua vida acadêmica faz uma diferença, não só em como você vai enxergar o seu papel na sociedade, como também, pensando no caráter mais pragmático, como isso também pode ajudar na inserção no mercado de trabalho. E quando o professor Marcos traz, de fato, a questão de você trabalhar no projeto social, isso vai fazer uma diferença, e eu posso garantir para vocês que, de fato, a colocação do professor é muito pertinente e séria. Hoje, hoje nós trabalhamos na central de carreira, onde a gente trabalha muito questão de vagas de empregabilidade. E é muito isso que o professor acabou de colocar. As empresas já buscam na descrição de vaga qual é o projeto social que você desenvolveu na sua formação. E aí tem, tipo, o que está muito em voga você tem alguma relação com o projeto social? Você tem alguma relação com gestão ambiental? Então, isso é um processo de construção de carreira. Mas eu queria devolver lá para o Jonas. Jonas, como é que você vê esta relação em cima das colocações do professor Marcos e aí com a experiência que você tem com seus alunos? De fato, isso acontece no polo? Os alunos têm esse interesse nessa participação de porque quando a gente está falando aqui projeto social esportivo, mas como o professor Marcos colocou no começo, ele é esportivo, ele pode ser na área esportiva, sim, mas ele pode ser cultural, ele pode ser musical, ele pode ser um combo de vários produtos que se agrega aí na formação, né, professor Jonas? A gente perceber, principalmente no ano passado, aí, com a implantação dos critérios de avaliação do portfólio que a gente tinha, que atendeu os ODS, né, que é a Agenda 2030 da ONU, trouxe vários temas pertinentes a trabalhar nessa área. E alguns dos nossos alunos, eles de fato foram para campo, né, para atividades, ou até mesmo dentro de ONGs, desenvolver trabalhos voluntários aí, né, claro que com o objetivo do trabalho em si, da formatação do seu trabalho, o portfólio, mas muitos alunos depois eu recebi feedback que tiveram uma experiência incrível, que eles nunca tinham tido a oportunidade de executar uma ação de fato, né, e dentro dessa vivência que a faculdade proporcionou a eles tiraram um pouquinho daquele preconceito, né, de ter que ir a campo e etc. Eu vejo que isso é muito rico e contribui não só para a formação profissional dos nossos alunos, mas também ajudou, né, na formação deles como pessoa.
Então, isso foi um processo muito rico que, consequentemente, ajuda, né, a esses profissionais a saírem mais competentes, assim, mais humanos, assim podemos dizer. Não, é de fato, professor, é bem isso mesmo. Quando você traz essa evidência que você consegue vivenciar no polo, é a questão da humanização mesmo. Vamos devolver aqui para o professor Marcos, né? O professor está nos ouvindo agora, professor Emerson, tranquilo? Estou sim, professor Sidney. Eu não sei o que houve, talvez uma oscilação na internet aqui, eu não sei até que ponto, porque para mim estava tudo bem, mas aí eu me deparei com você falando que deu um probleminha técnico ali. Eu acho que a gente volta lá, né, professor Eu acho que Marcos? é interessante, a gente estava começando a abordar um assunto bem bacana também. Tá, me desculpem se eu for repetitivo aqui, mas eu estava falando, por exemplo, sobre essa questão setorial, né, que existe da parceria interministerial com as secretarias municipal de educação e também federações de clubes para o desenvolvimento das atividades do Profesp. De forma bem resumida, o Profesp, vamos pegar o exemplo aqui de Curitiba, ele atende crianças e adolescentes que estudam nas escolas municipais. Então, é feito um acordo de cooperação entre o núcleo militar com a Secretaria Municipal da Educação e cada um tem algumas atribuições. Dentro delas, a Secretaria Municipal da Educação, ela oferece transporte e professores para acompanhar esses estudantes até o núcleo militar em período de contraturno escolar para realizarem as atividades. Em contrapartida, os núcleos militares oferecem todo o espaço, infraestrutura, alimentação, professores e também a questão do material esportivo. Alguns casos, por exemplo, e aqui eu me incluo nesse meio, nesse exemplo também, é que os professores, eles não necessariamente precisam ser militares, eles podem ser profissionais civis. Então, neste caso, eu trabalho no programa como professor da Secretaria Municipal da Educação também. Né? Enquanto profissional da Educação Física, eu trabalho algumas atividades esportivas neste programa. Porém, podem ser feitas outras parcerias setoriais também com federações e clubes. No caso, federação de qualquer modalidade esportiva que tenha o interesse em desenvolver essas atividades dentro do programa, é feito também esse acordo de cooperação com o núcleo militar que encaminha para o Ministério da Defesa esses acordos de cooperação. Então, dentro das atividades que são desenvolvidas, as crianças elas chegam, primeiramente elas já recebem uma alimentação, se for no período da manhã, elas tomam café da manhã e vão realizar as práticas esportivas ou práticas culturais também que são desenvolvidas. Dentro delas são modalidades esportivas individuais, a exemplo do atletismo, do xadrez, de lutas, que são desenvolvidos com um grupo de crianças e outro grupo realiza atividades, modalidades coletivas, futebol, futsal, vôlei, punhobol, enfim, inúmeras atividades que são propostas conforme a infraestrutura de núcleo militar é desenvolvida aos estudantes. Então, dentro desse contexto, elas participam dessas atividades, depois elas retornam para o refeitório, almoçam, quem vai no período da manhã, e aí eles retornam para a escola para o ensino regular no período da tarde. E quem estuda no período da tarde, aliás, quem estuda no período da manhã, aí ele faz essas atividades no período da tarde no contraturno escolar. Então, ele chega, almoça no núcleo militar, faz as atividades, depois toma o café e retorna em direção à escola. Dentro desse universo, e tratando da empregabilidade, nós podemos colocar alguns exemplos de diferentes profissionais que trabalham com essas crianças e adolescentes no programa. Profissionais da educação física, e muitas vezes profissionais até mesmo que não necessariamente são militares, e me incluo novamente nesse exemplo, ou até mesmo profissionais das federações que vão desenvolver essas atividades com as crianças ou adolescentes, depende desse acordo de cooperação que é feito em cada núcleo militar de cada universo aqui o contexto aqui do Brasil.
E também tem os profissionais de outras áreas que podem realizar atividades com essas crianças. Por exemplo, o professor de música, que pode dar aula de música, o professor, o pedagogo, que pode trabalhar no contraturno escolar com essas crianças, atividades de contraturno escolar. Também psicólogo, assistente social. Então, além dos profissionais de educação física, é um programa que engloba outros profissionais a serem trabalhados. E lembrando, claro, que isso não é uma particular do Profesp, mas acredito eu que de muitos outros programas socioesportivos aí, que não só o profissional da educação física, mas muitas vezes que abre leque e portas para outros profissionais também participarem e se incluir aqui nesse programa. Quando o professor Emerson traz isso para o debate, e aí ele nos traz, de fato, uma realidade que o esporte hoje é uma grande parcela de inclusão social, né, professor? E quando você tem um modelo desse programa, e aí quando o professor trouxe os formatos, porque a gente tem lá o esporte, que a gente falava nos bastidores, que é aquela questão do esporte, da educação, que vai trabalhar a questão da formação do indivíduo. E aí o professor colocou também que em determinados momentos várias ONGs, elas trabalham por modalidades, né? Então você tem ali a questão do esporte, o esporte de rendimento. Dessa forma como eu devo colocar, professor, porque essa questão dos projetos sociais, eles podem ser definidos por setorial, por exemplo? Pode. A gente podia pensar assim, o esporte é o pano de fundo, né? Qual que é o resultado maior que se espera de um projeto social? Que essa criança se transforme, que ela tenha condições de ficar com um menor tempo possível ligado com a vulnerabilidade dela. Então, o perigo, o risco, drogadição, má alimentação e uma série de outras coisas. Então, o esporte ele é o pano de fundo. Eu gosto de dizer isso porque, vou dar um exemplo, que eu até passou num canal de televisão uma reportagem sobre um lutador. E ele usou um termo, não sei, eu só peguei metade da reportagem, não vi o nome dele, não lembro do nome dele, tem um apelido lá, mas ele disse que ele, na infância, ele tem um problema que era vitiligo, né? Que a pele, ela sofre uma alteração de cor em virtude de um problema fisiológico, e ele cresceu sofrendo os impactos das pessoas não entenderem o aspecto dessa doença, né? Não é contagiosa, nada, não atrapalha a vida dele, a não ser a questão da aparência. Vou resumir, durante a infância ele foi crescendo com essa situação, e isso foi deixando com que ele se tornasse uma pessoa mais amargurada. Relatos dele na reportagem. E aí ele descobriu, estou resumindo aqui, bem resumido mesmo, num local, quando ele já tinha, iniciando a adolescência, uma academia de lutas, né? E ele ingressou nesse espaço. E o professor perguntou o que ele queria ali. Ele falou, eu quero aprender a lutar porque eu quero bater nas pessoas. Talvez não exatamente com essas palavras, mas ele na reportagem, ele deixou claro a intenção dele. Só que o esporte na vida dele fez uma diferença tão grande que ele, até o momento a mãe dele comentando, né, se ele continuava ou não, ele falou assim, olha, ele parou de brigar, claro que continua, vai continuar, porque ele entendeu que luta é diferente de briga, né? Então, às vezes, quando há projetos sociais de ensinar capoeira, judô, outra arte marcial para as crianças de periferia, que são as crianças de maior vulnerabilidade, alguns comentários equivocados dizem o seguinte, puxa, mas eu vou ensinar essa criança a ter uma arma para depois ela utilizar isso aí no momento de delinquência. Bom, primeiro que é uma análise totalmente equivocada que o indivíduo fez sobre crianças que vivem em situação de vulnerabilidade com a associação de que essas crianças já são violentas, né? E outro aspecto é que esse indivíduo não conhece também que lutas, as pessoas que vivenciam o ambiente de luta são aquelas que menos se envolvem em questões ligadas com violência, porque não é compatível uma coisa com outra. Fechando a conversa, né, eu estava conversando com a pessoa sobre o programa, falando porque ele ganhou o cinturão de luta, tudo, enfim, e a pessoa perguntou assim, puxa vida, mas e ele ficou rico com isso? Bom, falei para essa pessoa, olha, esse é a menor das preocupações.
o esporte mudou a vida dele. E o pai dele mesmo falou, olha, eu não sabia se ele ia matar ou ia morrer. Desde criança a gente ficava com medo da forma com que ele ia se desenvolver e a gente não sabia o que ia acontecer. Então, quando a gente pensar um esporte nesse cenário, ele é pano de fundo porque ele está transformando as pessoas. O que acontece? Esse exemplo específico desse garoto que foi fazer a atividade marcial, podia ser um voleibol, um basquetebol, uma natação, enfim, pelo seu talento com a modalidade esportiva, foi encaminhado para o esporte de rendimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Que necessariamente, nós, num projeto social, nós não vamos inibir as pessoas a descoberta desse talento. Mas, se ele não fosse um lutador, como uma infinidade não é, de elite, ele se tornaria um cidadão que adotou, que espera-se, né, que adote durante toda a sua vida um estilo de vida a partir da atividade física, como também um cidadão consciente das suas condições enquanto ser humano, da convivência social, do bem-estar comunitário e tantas outras coisas. E eu dei exemplo das lutas, né? Mas poderia ter sido um atletismo, um jogo ligado aos esportes individuais ou coletivos, enfim. Mas se ele tivesse a oportunidade de chegar a ser um atleta profissional, isso deveria ser consequência. Mas eu, ciente disso, que meu projeto ali é transformar pessoas, não vou inibir um projeto pela sua qualidade de que essa criança, que se tiver potencial, alcance. Uma crítica que se faz a alguns projetos sociais, né, é que, por, de repente, dificuldade de formação desse profissional, ele não consiga reconhecer que ali é um espaço de inclusão. E quando a gente fala de esporte de rendimento, Sidney, como você bem colocou, a gente está falando de seleção. E seleção não é o espaço da inclusão. Então, que esse espaço de inclusão possa até suscitar o despertamento de algumas crianças e daí dar condições para que ele daí siga uma carreira profissional. E aí, voltando lá, eu queria voltar lá para o professor Emerson. Professor, na colocação do professor Marcos, então a gente falava nos bastidores que hoje muitos atletas de grande performance hoje são voltados a projetos sociais. Mas na sua experiência, porque hoje você tem essa experiência privada dentro das pós-graduações e você tem essa experiência dentro lá das suas ONGs. Como é que você, porque você tem um retrato do que você recebe, do que você entrega. Como é que o professor vê hoje o projeto e como é que o professor gostaria de ter, qual que é a ideia do professor enquanto projeto futuro? É uma ótima reflexão, professor Sidney, e diante daquilo que o professor Marcos falou também, nos traz algumas reflexões bem interessantes. A primeira delas é que, quando uma pessoa, digamos, pensa uma própria ONG, né, vou realizar um projeto social, para que tire as crianças das drogas, porque existe essa vulnerabilidade, para que eu faça com que essa criança deixe de ter todos os seus problemas e aquele projeto social seria um salvacionismo de todos os problemas dela. Não é bem assim. Ele pode contribuir muito, né? Como o professor Marcos muito bem falou, o esporte ele é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento humano. Não à toa, ele é promulgado desde 1964, se não estou enganado, pela Unesco, como uma ferramenta importante para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Então, ele tem essa possibilidade de fazer com que as pessoas, sim, reflitam e possam melhorar em todas as suas condições, não só físicas, mas também as questões sociais, as questões humanas. De tudo isso, o esporte é capaz, desde que seja bem gerido por excelentes profissionais nesse contexto. Dentro de alguns exemplos, é claro que existem muitos atletas que saíram de projetos sociais, que saíram principalmente de diferentes modalidades, né? Até um exemplo que nós temos ali do Profesp, que é uma vertente do programa Segundo Tempo. O programa Segundo Tempo ele revelou ou descobriu o Isaquias Queiroz, que é o medalhista olímpico da canoagem. Então, assim, através desse projeto social, que ele começou a participar lá na Bahia, ele
houve que ele tinha talento, né, para a canoagem, e a partir disso ele foi encaminhado para se tornar um atleta de alto rendimento. Então, assim, o esporte, voltando àquilo que o Marcos falou anteriormente, ele deve ser de inclusão quando nós pensamos em programas sociais esportivos, ele deve incluir, você não tem que ter aquela premissa de pensar assim, bom, eu vou desenvolver esse projeto social para revelar talentos. E aí, neste caso, ao invés de você incluir, você pode excluir muitos desses participantes. Mas a partir desse momento que muitas crianças e adolescentes são inclusos, algumas habilidades podem ser despertadas e você pode identificá-las. E a partir daí, sim, você ter esse encaminhamento para que ela seja ou para o esporte de alto rendimento, né, que ela vai trabalhar com atletas do nível e capacidade dela, com profissionais também diferenciados nesse sentido, ou de uma forma com que você faça com que esses projetos elas tenham uma abrangência que vá além do esporte. Né, e é justamente isso que o projeto social trabalha com que as crianças pensem no esporte como uma ferramenta para o seu desenvolvimento integral. Muito bem. Edson, você falou no início do programa, você está fresco, você acabou de se formar. Diante do que foi colocado aqui, você está naquele seu processo de formação, aquilo que a gente fala, formação continuada. Eu gostaria que você, para finalizar sua fala, que nosso programa está chegando nos momentos finais, que você colocasse o Edson de hoje, como é que você se vê profissionalmente daqui para frente? Você pretende investir na sua formação? Como é que você está se planejando enquanto egresso? Bem, com certeza, a ideia é essa, né? Não parar, continuar progredindo, alcançando novos alvos, né, através do conhecimento aí, de forma orientada. E esse projeto que eu fiz aqui em Colombo, por 2 anos, com certeza isso acendeu uma chama, né? Uma chama boa, no sentido bom, de trabalhar, me especializar aí para trabalhar com esse público, né? O público-alvo aí, trabalhar com idosos. E também, eu comentei até na minha defesa do TCC, que durante o período escolar, eu pude observar assim que há muitos diamantes brutos, né? Crianças que têm ali a capacidade, né? Tem uma certa facilidade em determinado esporte, mas elas precisam ser lapidadas, por isso que eu até uso essa expressão diamante bruto. Então, com certeza, e nesses projetos que foram mencionados aí, há muitos desses diamantes, né? E eu quero me incluir também nesses projetos, trabalhar, poder ajudar a desenvolver, mais do que tudo, né? Direcionado ao esporte, mas principalmente nas áreas humanas, né? Que é o que realmente precisa, né? Transformar essas crianças em melhores seres humanos. O esporte é uma consequência, né? E a gente fica muito feliz quando pode ajudar de alguma forma. Professor Jonas, aí você tem um relato de um aluno seu aí, do seu polo, que tem essa responsabilidade na sua formação, mas e para os que estão chegando, professor Jonas, como é que qual é o incentivo que aí no seu polo de apoio presencial você nesse momento podia nos falar para os nossos alunos que na verdade o que o professor Jonas coloca é o referencial da prática que a gente coloca em todos os nossos polos no Brasil todo, mas hoje na palavra do professor Jonas. O que eu procuro passar para os meus alunos é que eles se permitam, né? Eles estão chegando a vivenciar a área da educação física, que é uma área muito vasta, muito boa de se trabalhar, e que eles se entreguem, e ao longo desses 4 anos, eles se permitam a viver em outras áreas, né? Porque muitos alunos vêm com aquela ideia, eu sou um ex-atleta, eu venho para trabalhar com uma área específica e etc. E então a gente entende que a educação física é muito mais do que aquele núcleo que muitos alunos às vezes vêm já pensando em exercer a sua ação. Então, principalmente nas aulas inaugurais que eu falo para os meus alunos, né, para que eles se permitam a serem profissionais diferenciados
e vivenciem cada momento da faculdade, porque cada momento, cada trabalho que eles vão executar, cada aula prática que eles participam, é uma experiência diferente, né? Traz um conhecimento diferente. Então, com isso, eles acabam abrindo mais o leque de conhecimento deles diária e se permitindo também por que não, né? Pô, gostei dessa área, vou mudar da musculação, que eu uso bastante. Tem um exemplo de um aluno nosso aqui, que no primeiro dia de aula ele já era formado em Direito, etc. E daí ele falou que ia trabalhar com musculação e tudo mais. E ao longo do tempo, um trabalho de fora que ele foi fazer no projeto social de tênis, ele se descobriu, né? E daí terminou o curso aí trabalhando com tênis e saiu da área da musculação. Então é muito isso, o aluno se permitir a conhecer áreas diferentes dentro do campo profissional da educação física. Muito bem. Professor Emerson, infelizmente, nós estamos chegando no final do nosso programa, mas já queria agradecer de antemão a sua participação. E agora queria que o professor falasse um pouquinho, porque a gente está falando aqui do papel desse processo, desse profissional na parte social, esportiva, mas eu terminei uma graduação, eu preciso me especializar, eu preciso melhorar a minha formação. E aí o professor é coordenador de uma área aí, na área de educação física, enfim, de outras áreas. Professor, fale um pouquinho desses seus cursos para aquele aluno que está nos ouvindo nesse momento, estão nos assistindo, porque esse momento é só o início, como eu falei ali pro aluno, pro Edson. Em que momento? Não tem momento, né, professor? As pós estão aí disponíveis e tem uma área muito boa de abrangência e que vai reforçar e validar na hora de você fazer uma escolha para o mercado de trabalho. Perfeito, professor Sidney. E assim, possivelmente todos que fazem educação física vão perceber que ela é uma área muito ampla, né? Desde diversas modalidades esportivas até mesmo a área da fisiologia, a área da biomecânica, para aqueles que se formam na licenciatura, a área da educação física escolar, enfim, são vários campos, ela é uma área bastante ampla. Então, quando você faz a graduação, você tem uma visão do todo. E quando nós pensamos em nos capacitar de uma forma específica para que eu seja um especialista em uma determinada área, é a hora de você buscar um curso de especialização. Aqui na Uninter nós temos 16 cursos na área de pós-graduação, na área de educação física e esporte, que são para todos os públicos e o máximo de áreas de atuação aí que você pretende atuar. Então, para alunos que fizeram a licenciatura em Educação Física, nós temos o curso de Educação Física Escolar, nós temos o curso de Psicomotricidade, e por que não realizar outros cursos também que se voltam tanto para licenciados quanto para bacharéis, a exemplo de Comunicação, Gestão e Marketing no Esporte, Iniciação e Treinamento em Lutas, e também os alunos que fizeram o bacharelado. Nós temos alguns cursos de pós-graduação específicos para eles, né? Um exemplo de Fisiologia e Prescrição de Exercício, Biomecânica e Fisiologia do Exercício, Treinamento Esportivo e outros cursos que eles podem olhar o nosso site aqui na Uninter, na área de pós-graduação, Educação Física e Esporte. Aí lembrando e aproveitando, eu sei que o tempo é curto aqui, nós estamos todos correndo, mas a Uninter ela fechou uma parceria internacional com o Futebol Clube do Porto. Então nós temos exemplo aqui de um ex-atleta de futebol que talvez tenha o interesse de se tornar um especialista na área do futebol. Pode ser um treinador, pode ser na área de treinamento, né, ser o preparador físico, enfim, são tantas áreas que o futebol pode propiciar esses profissionais. Então, nós temos um curso que se chama Gestão Executiva no Futebol, é um curso que seus docentes são do Futebol Clube do Porto, que ministram aula para nós aqui na Uninter, e que trazem toda a sua experiência, bagagem de um dos principais clubes do mundo, né? Não à toa, o Futebol Clube do Porto é bicampeão da maior liga de futebol, da Champions League, e também profissionais aí gabaritados e que têm muito a contribuir conosco aí nesse curso de especialização também.
Sidney, aproveito aí, já deixo o meu agradecimento especial a você, ao professor Marcos e aos demais colegas. Foi uma honra participar desse bate-papo. Peço desculpa aí pela nossa falha técnica que tivemos no meio da gravação do nosso programa, mas espero de alguma forma ter contribuído também. Muito obrigado, professor Hermes. Quando a gente abre o programa, a gente fala, nossa, 1 hora, passa super rápido. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Queria muito agradecer a você, ao Edson, ao professor Jonas, e dizer que vou te convidar para vamos abrir, né, professor Marcos, porque a gente tem esse tema aí que a gente tem que trabalhar de uma forma que dê mais compreensão, e acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Professor Marcos, queria agradecer você, meu parceiro. Obrigado. Professor Marcos, muito presente. E eu vou deixar aqui 1 minutinho para o professor fazer suas considerações finais. Bom, obrigado, Sidney, obrigado a todos os companheiros que estiveram aqui conosco hoje. Eu só queria fechar dizendo para vocês que é um mercado de trabalho em expansão trabalhar com projetos sociais esportivos ou ligado a artes, enfim. Mas o Emerson deu um bom exemplo ali que os projetos geralmente acabam se constituindo pela sua interdisciplinariedade, porque são complementos que vão abraçando alguns projetos. Mas é um grande mercado de trabalho, você pode começar como professor, pode ocupar carga de gestor, captador de recursos, consultor e uma infinidade de outras coisas, né? Imagino que além disso você pode também se realizar e realizar também a vida de outras pessoas a partir desse processo. O que você precisa fazer é se inserir, entre nos editais, verifique os órgãos públicos, pesquise o que as ONGs estão fazendo e quem sabe até como voluntário, né, para iniciar a inserção, você pode se ver daqui a pouco um profissional especializado em ONGs e projetos sociais e esportivos. Obrigado a todos. Muito obrigado, professor Marcos. Obrigado você, telespectador, alunos, polo de apoios presenciais. Termina aqui mais um programa Competência e Empregabilidade. Te vejo na próxima semana.